E aí galera, vamos começar mais um vídeo dos nossos trabalhos aí de quarentena e agora nós vamos trabalhar a América Espanhola. Nós vamos dividir esse trabalho em 3 etapas. A primeira etapa é a conquista e a administração colonial espanhola. Esse será nosso primeiro vídeo. O segundo vídeo vai ser sobre a independência da América Espanhola e do Haiti. E o terceiro vídeo será sobre a América Espanhola no século XIX, um fenômeno chamado caudilismo. A conquista da América Espanhola foi um processo que envolveu grandes guerras e nós vamos narrar, primeiro, como se estruturavam as civilizações da América pré-colombiana e depois a administração colonial. Então, nós vamos ver o quê? Primeiro ponto. As sociedades pré-colombianas. Primeiramente, os maias. Quando os espanhóis chegaram, a civilização maia já havia desaparecido, sendo absorvida pela civilização asteca. Os maias se encontravam na península de Yucatán, na fronteira entre o sul do México, Guatemala, Belize. Os maias se organizavam em cidades-estado. Tinham escrita. Sua sociedade era organizada a partir dos sacerdotes que controlavam os templos. Era uma sociedade agrária e sem mobilidade social. Os maias tinham rituais de sangue, rituais de sacrifício. Normalmente utilizavam prisioneiros de guerra e escravos para esses sacrifícios. Os maias, por causa de mudanças climáticas na região, retroagiram a sua condição tribal. Quando os espanhóis chegaram, os maias, a maioria deles, já tinham sido absorvidos pela civilização asteca. Os astecas se encontravam no centro do México. Eram um império unificado. Os astecas, na época da conquista espanhola, foram governados pelo imperador Moctezuma II. Em torno dele estavam os guerreiros e os sacerdotes, que formavam a nobreza. Os capules eram um grupo social responsável por organizar a exploração das terras, a distribuição e a exploração das terras, e os camponeses e artesãos eram obrigados a trabalhar nelas. Os astecas eram um povo guerreiro. Cobravam impostos dos povos dominados, impostos na forma de grãos, impostos na forma de escravos. Esses escravos, basicamente, eram utilizados para sacrifícios de sangue. Os astecas foram conquistados por um guerreiro espanhol, o Hernán Cortés. O Hernán Cortés, ele se utiliza da arma de fogo, que deu uma vantagem psicológica, porque os indígenas não conheciam armas de fogo. Se aproveitou das doenças, como varíola, gripe, fez aliança com os povos que os astecas dominavam e também usou aspectos religiosos ao seu favor. Para facilitar sua entrada no Império Azteca, Hernán Cortés se apresentou como representante, como um emissário dos deuses. Ele se aproveita de elementos da cultura azteca para entrar dentro do Império. O Império Azteca caiu rapidamente, em menos de um ano. Os Incas, um império unificado, que ia desde o norte do Chile, norte da Argentina, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, o maior império das civilizações chamadas pré-colombianas. No topo da sociedade estava o Inca, o filho do sol, considerado um deus. Em torno dele estava uma nobreza formada por sacerdotes e guerreiros. Os Incas dividiam as terras em aylus, que eram administrados pelos curacas, funcionários públicos responsáveis por organizar a população para a exploração da terra. A população
e os povos dominados pelos incas eram obrigados a pagar a mita, um trabalho compulsório, temporário e remunerado. Os incas eram uma civilização extremamente desenvolvida. Os incas eram uma civilização extremamente desenvolvida. Eles, apesar de não terem escrita, eles tinham uma arquitetura extremamente desenvolvida e um sistema de registro chamado de quippó, onde eles davam pequenos nós em cordões, indicando cada nó um significado. Os incas foram derrotados em meio a uma guerra civil do trono. No meio da guerra civil, eles se enfraqueceram e abriu espaço para um conquistador espanhol, Antônio Francisco Pizarro. Pizarro, ele disseminou doenças, teve a vantagem psicológica da arma de fogo e também fez alianças com povos rivais. Tudo isso garantiu a vitória de Pizarro sobre os incas. E dessa conquista nasce uma cultura híbrida. A cultura da colonização é uma cultura mestiça. Ela não é nem indígena, ela não é nem espanhola, ela é híbrida. A cultura colonial é a mistura desses dois elementos, predominando, logicamente, a cultura espanhola. A administração colonial. Quando os espanhóis decidiram colonizar a América, eles criaram o Conselho das Índias, que estabelecia as leis, impostos e a atuação da Igreja Católica. Depois foi criada a Casa de Contratação, com o objetivo de regular o comércio, isto é, garantir o pacto colonial. O Conselho das Índias e a Casa de Contratação se encontravam em Sevilha, na Espanha. A Casa de Contratação organizou o sistema de portos únicos. Com qual objetivo? O sistema de portos únicos tinha o objetivo de evitar o furto, o roubo, o tráfico de mercadorias, especialmente o ouro explorado na América. E o sistema de comboios era uma forma de enfrentar o que, meus queridos? A pirataria. Quando os espanhóis enviaram governantes para a América, os chapetones, eles dividiram a América em vice-reinos e capitanias. Vice-reinos são áreas de grande importância econômica, como o reino de Nova Espanha, Peru e Nova Granada. Esses reinos, a sua divisão, vai dar origem mais tarde à divisão política da América Espanhola Independente. Vice-reino de Nova Espanha é o México. Vice-reino de Nova Granada, Colômbia. Agora havia outras regiões de menor importância, que são as capitanias. Elas serviam para dar apoio aos vice-reinos com abastecimento de grãos, de alimentos ou de defesa militar. Capitania de Cuba, Capitania do Chile, Capitania da Guatemala. Então preste atenção que a divisão atual da América Espanhola Independente, ela nasce aonde? Da divisão que Espanha fez para administrar a América Espanhola, ok? As audiências eram os tribunais. Os tribunais, aqui na América, eram ocupados por juízes espanhóis, os chapetones. Os chapetones são os espanhóis que governam a América. O único órgão que estavam na mão dos colonos, nesse caso da elite colonial dos criollos, eram os cabildos. Os cabildos são as câmaras municipais coloniais, ocupadas pela elite local, isto é, grandes fazendeiros, grandes comerciantes, que nós vamos chamar de elite criolla. O papel da Igreja Católica foi na conversão dos indígenas. E aí nós temos dois posicionamentos, duas visões sobre a questão indígena.
existe um grande embate entre Bartolomé de las Casas e Sepúlveda. Bartolomé de las Casas acredita que deve-se dar um tratamento humano aos indígenas. Já Sepúlveda, representante também da Igreja Católica, acreditava que a guerra justa e o trabalho forçado seria uma forma de integrar os indígenas ao Império Espanhol. A Igreja Católica, especialmente pela ação missionária dos jesuítas, também foi responsável pela criação das universidades na América Espanhola. Vamos lembrar que na América Portuguesa as universidades eram proibidas. A sociedade colonial. No topo estão os chapetones ou peninsulares. Quem são os chapetones ou peninsulares? Os espanhóis que vieram governar a América, isto é, a elite política. Os criollos são descendentes de espanhóis nascidos na América, grandes fazendeiros, grandes comerciantes. Eles possuem o poder econômico. Os mestiços são trabalhadores livres e pobres. Indígenas e africanos prestam trabalho compulsório. Detalhe: no continente predominam os indígenas. Nas ilhas predominam os africanos. Os indígenas, eles prestam primeiramente a encomenda e depois a mita, o repartimento. Os africanos prestam a escravidão, especialmente nas ilhas do Caribe. Sobre a organização do trabalho indígena. Primeiro nós tivemos a encomenda. Inicialmente, no processo colonial, o rei enviava homens para administrar, governar a América. E esses homens iriam organizar as fazendas, e nas fazendas estavam os encomendeiros. Eles recebiam tribos e tinham o direito de explorar o trabalho dessas tribos, desde que cumprissem algumas obrigações, como converter os indígenas. O encomendeiro, ele acumulou grande poder. E milhares e milhares e milhares e milhares de indígenas morreram. Isso leva o governo espanhol a mudar sua estratégia, com medo do poder econômico dos encomendeiros. Eles decidiram substituir o sistema de encomenda por qual? O sistema de encomenda vai ser substituído pela mita, também chamado de repartimento. Observe que é uma prática que já se utilizava entre os incas. Os espanhóis vão apenas se apropriar dela para explorar o trabalho dos indígenas. Então a mita vai predominar após a substituição da encomenda. Na América Central, nas ilhas, os indígenas foram exterminados nas ilhas. Por isso foi substituído pelo trabalho africano, na forma da escravidão moderna. Galera, aqui nós finalizamos o nosso estudo sobre a administração colonial espanhola. Qualquer dúvida, você coloca nos comentários e eu respondo para vocês.